Ok, será que lotou já aí o ônibus para Passo Fundo? Pedro Santiago vai nos avisando aí, estamos de olho no nosso WhatsApp. E também estamos volta e meia, eu pelo menos fico abrindo aqui o YouTube para ver se está chegando alguma pergunta, alguma frase legal, e principalmente do Encontro de Londrina, ok? Já quero cumprimentar os nossos convidados, Matheus Pires de Três Barras, Santa Catarina. Boa noite, Matheus. Boa noite, Nicolas. Boa noite também a todos os que estão aí na mesa, que estão ligados, conectados com a gente, né? Boa noite. Os ouvintes, né, que estão sempre ligados com a gente aí na rádio. Boa, chama Matheus Pires, meu colega aí. O Bruno conhece também um pouco, né, o Matheus? É, um bom tempo. Aprendi bastante, Nicolas. Opa. É isso aí. Então vamos aprender mais agora verdade, com o nosso presbítero. Mais um pouco hoje. Isso aí. Agora nosso presbítero, rapaz. Ele tá aí na frente da gente de novo, né, pra gente aprender. É isso aí, boa, Matheus. Temos Alex Steiner, também de Santa Catarina, só que da cidade de Turvo. Boa noite, Alex. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Boa noite. Estão ligados. Tá certo, é isso aí. Bom, já vou chamar o Matheus aqui. Tu conseguiu assistir o Encontro de Londrina aí, Matheus? Teve uma parte aí que te impactou, que chamou atenção? Abre o coração. Eu achei muito interessante principalmente aquele testemunho que o ministro trouxe, no sábado, falando sobre aquele homem que tinha chegado no escritório dele, pedindo ajuda e tal. E acho que qualquer um de nós, a primeira coisa que nós faríamos, não, vamos orar, né? Mas aí o Senhor deu uma luz, uma direção para ele, que era para ele falar para aquele homem que era para ele perdoar a esposa. E daí o resto está tudo resolvido, né? Então eu acho que ali, para mim, eu achei aquilo que é o que a gente precisa hoje em dia, né? Ter essa experiência com o Senhor mais íntima, assim, para poder liberar do Senhor aquilo que Deus quer, né, para as pessoas. Porque a gente vai deparar com muitos problemas na nossa vida, que nem é problemas, hoje a gente tem que renovar nossa cabeça, que é desafio, né, que a gente passa, e que tá tudo lá dentro do nosso espírito para resolver. Então, ali, o Espírito conseguiu se comunicar com o ministro, né, naquele momento, e trouxe uma direção, né? E aí nós vamos ter que crer quando o Senhor trouxer essas coisas para nós, né? Temos que acreditar naquilo que o Senhor vai trazer. Então, para mim... Matheus, o poder do potencial é muito sobre... Eu acho que a gente pode ver muito esse potencial quando a gente é colocado em situações onde a gente precisa desenvolver algo que naturalmente a gente não é bom, né? Que naturalmente a gente não tem um bom desenvolvimento naquilo, porque é aí que a gente vê o poder de Deus agindo através da gente, né? Na tua vida, assim, hoje como presbítero, né? Tu vê isso acontecendo hoje, o Senhor te tomando para fazer as coisas que tu, teoricamente, não seria bom naturalmente? Eu acho que é tudo, né? É no casamento, hoje, que eu estou enfrentando, é na liderança, no presbitério, é enfrentar as pessoas aqui, e também até a questão de se intitular pastor, um monte de coisas, né, que chega e que é um desafio para você, e você tem que assumir aquilo, tem que enfrentar aquilo, né? Então, sim, eu estou vivendo exatamente isso, estou tendo que pedir essa luz para Deus, essa força para essa graça para Deus, para esse potencial sair, né? Sim. Porque aqui tem muitas pessoas que vão precisar confiar no trabalho da gente, vão precisar enxergar em nós segurança, né, firmeza, né, vão ter que enxergar em nós aquilo que é de Cristo, né, para que elas possam também, né, se entregar para Cristo. Nós vamos ter que enxergar isso em nós. E esse testemunho do ministro, Matheus, te fez também lembrar que aí, talvez tu já é presbítero há um pouco mais de meio ano, né, já passou 6 meses, já te fez fazer também alguma coisa assim que tu pensou, opa, né, isso aqui foge da lógica, né, da razão, que nem tu digamos, não entendeu, dirá as pessoas, né, te fez lembrar de alguma coisa ouvindo o testemunho do ministro? Sim, tem vários casos assim que me fez aqui refletir e enxergar assim que faltava, acho que eu me humilhar mais para poder vencer isso, porque para que esse potencial venha vir para fora eu vou ter que me humilhar mais, né? Tem que baixar um pouco
o orgulho, baixar um pouco aquilo que eu penso a respeito do que é fazer a obra, do que é Deus, do que é eu, do que é as coisas do Senhor, e deixar o Senhor trazer a direção, né? Sim, muito pois legal. é. Sabe que até antes do Matheus e quando a gente estava aqui trabalhando junto ainda, eu falava que barra, e não é uma, são 3 barras, Matheus. 3. Era um sinalzinho. É verdade, interessante. E aí, Alex, como foi o final de semana, as mensagens e o poder do potencial? É comigo? Isso. Tem uma frase que o ministro já falou várias vezes ali, que ele fala da semente, e eu já usei isso em algumas ocasiões, tanto falando no culto, como falando com pessoas em relação à palavra. Até porque aqui é uma região que o que não falta aqui é semente, né? Semente de arroz, semente de milho, tem secadores, bom, enfim, é uma região agrícola. E quando se vê a semente como um fato, assim como o ministro fala, tu começa a ter uma visão diferente na realidade. Porque começa a expandir, né? Aquela semente, e tu sabe que ela vai expandir. Hoje de manhã até a gente falava no Hora da Primícia, e tem uma pesquisa aí que diz que se em 10 anos o homem desaparecer da face da terra, em 10 anos, cada semente que está no chão, ela vai se reproduzir a tal ponto que o que a gente conhece hoje deixa de existir. Vai sobrar só carcaça de prédio, de casa e tudo. De tanto que ela vai expandir. E eu acho que essa semente que o Senhor já plantou, dentro de cada um de nós, ela está florescendo, ela está expandindo. E hoje ou ontem, eu já nem sei mais, acho que foi ontem à noite, que o ministro falou que está vendo nos encontros o aumento de pessoas participando. Então, eles também estão vendo essa semente, né? Esse povo também está vendo a expansão dessa semente. Bem? Pois é, e Sérgio, tava diferente esse encontro de Londrina, né? Tinha bastante pessoas ali, parece que... Sim, foi bem diferente dos 2 que houve lá, né? Esse foi o terceiro. Isso. Eu creio assim que o tema que foi proposto pelo Senhor, assim, para o encontro, fez assim com que chamasse também a atenção de muitas pessoas, porque é um tema que agrada muito e vai de encontro às necessidades das pessoas hoje. A gente tem percebido assim que as pessoas querem vencer a si mesmas, elas querem crescer em vida, elas estão com desejo que essas coisas aconteçam nas suas vidas. Tenho visto uma procura maior por Deus nesses encontros, nos micros, e isso mostra assim que o povo realmente está vendo a necessidade de um crescimento de vida. E aí então os temas propostos assim para os encontros têm atraído mais pessoas do reino para essas mensagens. Essa é a maneira que eu vejo. Os temas ajudaram bastante a desenvolver os interesses até de pessoas que não são cristãs a participar dos micros. Com certeza, e ainda mais com o slide rodando ali, né? Apontando, ficou bem explicadinho. A gente percebe aí que o pessoal gostou, principalmente os novos, né? Como tu está falando aí. Bem interessante essa linha, né, Bruno? É muito interessante que, por mais que talvez mudou, né? Talvez atualizou, né? Com slide, né? Com o ministro explicando, talvez com outras palavras, né? Talvez um pouco mais atualizadas, mas a gente não sai do Mateus 6,33, né, Sérgio? Né? O princípio, né? A base é a mesma. Pode mudar um pouco o falar, enfim, a gente quer crescer em vida, quer ter experiências com Deus, mas eu preciso buscar o reino e justiça em primeiro lugar, né? Com certeza. Tem um cântico espiritual, se não me engano é do irmão Marlon, que me organiza por dentro, né? Sim. É aquele cântico, sempre que eu ouço ele, eu me lembro dessa passagem de Mateus 6,33. É o que a igreja mais carece nesse momento, é dessa organização interna de
priorizar o reino em detrimento de todas as outras coisas, né? É verdade. Um louvor muito interessante mesmo. Porque está invertido dentro dos crentes isso aí. Sim. Então só o Senhor pode organizar isso por dentro, né? Comentários aqui da primeira parte do nosso programa aqui, a Karina Carvalho trouxe, compartilhamos sobre esse testemunho do ministro sobre o perdão no grupo aqui em casa hoje à noite. Buscar e depender do Espírito para todas as situações, mesmo que fuja da nossa razão. E a Karina continuou, há 20 anos atrás, quando cheguei na vida da igreja, os cultos tinham slides e eram bem de ensino, assim como foi no culto de recepção. O Álvaro também comentou, mas que bênção, não podemos perder as oportunidades onde o Senhor se derrama nestes momentos, para os seus filhos. Basta crer e ter fé. A van parte na sexta, cheia, com o Senhor. Olha, e os lanches de sempre. É glória, José Bom, Nicolas. Opa, coisa boa, tem lanche então na van? Tem, sempre tem. Você vai concorrer com a excursão do Pedro, não vai dar certo. Vai todo mundo querer viajar com o Álvaro aí, né? É verdade. Tá certo. E muito passa bem. por Ibirubá daí, Nicolas. Passa por Ibirubá? Passa. Então tá bom demais essa van. É verdade. Tu para lá, Bruno. Claro. Entendi. Não, mas eu volto, né? Não, volto. Não falei por nada. Enquanto volto. Tá certo. Vai lá, Luciano. Vou fazer uma pergunta para os dois presbíteros que estão na mesa conosco hoje. Muitas coisas são faladas no encontro, assim, né? Mas tem algumas que chamam a atenção. Eu anotei duas aqui para lançar no programa. A primeira que vai para os presbíteros, né? Depois a gente vê. Tem um momento ali, né, que foi mencionado, assim, você pode escolher a viver aqui na igreja e viver pela graça, pensando que está vivendo pelo reino, mas não é verdade, né? Pela graça, pelo reino. Vamos começar pelo Mateus, assim, Mateus já está aqui há alguns anos, acho que desde os 5 anos de idade, conhece bastante esse movimento aí, né? Por aí, né, Mateus? Que tu enxerga hoje, né, do comportamento da Irmandade hoje? Tu acha que a grande parte da igreja escolheu viver pelo reino ou ainda vive pela graça? E acho que a gente conhece muito sobre o reino e ouve falar sobre o reino, né? Mas ainda o viver, quando a gente está no nosso dia a dia, né? A gente até tem o costume de dizer que Deus me dê graça, né? E daí no reino, no Evangelho do Reino, a gente escuta que Deus já deu a graça para a gente padecer por Cristo, né? Então, porque no Evangelho do Reino, a cruz, quando começa a operar nas nossas vidas, a gente começa a saltar para tudo quanto é lado, né? E no Evangelho da Graça, como é incompleto, assim, é mais o lado muito mais o pessoal, o lado mais do que eu vou ganhar, do que eu vou alcançar, do que eu vou conquistar aqui na Terra. E o lado do reino já pensa do que Cristo vai conseguir fazer, né, através da tua vida, né, no quanto Ele vai conseguir tirar essa natureza pecaminosa que está em nós, que nos usa, porque daí a gente entra nessa consciência, né, de que eu fui comprado para um serviço, fui comprado para fazer alguma coisa, né. E acredito que Deus quer trazer isso para todos, né? A gente pode notar muitas vezes, às vezes falta pessoas para a obra, né? Até esses dias eu estava abrindo uma palavra que dizia assim, né? Rogai ao Senhor para que Ele traga trabalhadores para a sua seara, né? Ou seja, né? E falta líderes, falta servos, falta pessoas que se comprometam realmente com aquilo que Deus tem de projeto, de plano, de reino de Deus na Terra, né? Eu vejo dessa forma, assim, né? E também que geralmente a gente quer se escapar, né, daquilo que Deus quer para nossa vida. A gente sempre quer fugir daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E até um dia que Deus consegue nos convencer, que nem aconteceu comigo, com os outros presbíteros e outros irmãos aí para fazer alguma coisa, né? Ainda não está fluindo tudo que Deus quer, mas nós estamos no caminho nesse processo para acontecer. E essa diferença aí, Mateus, você passou, né, como missionário por algumas cidades onde a igreja era grande número de pessoas e também tinha mais pessoas trabalhando.
e agora para um lugar menor, né, começando, como que é? Tu sente sim que o potencial tem que fluir muito mais em várias áreas, aí tem que atacar, tem que jogar em várias posições no campo agora, como que é essa diferença? A gente fica olhando para os lados para ver se encontra alguém para ajudar, né? Sim. E eu acho que antes, quando a gente tinha o contato com outras pessoas, eu acho que a situação é a seguinte, né? Quando uma igreja tem um maior número de pessoas, eu acho que a gente tem mais incomodação com as pessoas, e daí tem que ter esse processo de a gente saber lidar com cada um e todo mundo se adaptar com uma engrenagem, né? Verdade. E aí quando tu tá mais sozinho é a questão que tu digo, como eu queria alguém agora aqui do lado para me ajudar a fazer esse grupo, para me ajudar a fazer esse culto, né? E daí nos outros locais, quando vê tem gente, mas quando vê essas pessoas não estão ali dispostas para fazer isso, né? Não estão ali. O Bruno era chato, mas tinha o Bruno pelo menos, né? Pelo menos estava ali, dizendo, né, Matheus? Tipo, dizendo assim, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, né? Mais não me chama, né? É verdade. E outras coisas, né? E Alex? Então eu acredito que tem essas diferenças, né? Um pouco da que tu sente a falta, acho que até era bom ter alguém para incomodar mais. E Alex, a região aí de Santa Catarina tem crescido bastante. Eu acho que isso que o Matheus trouxe também pode compartilhar com nós sobre ter essa, não sei se a motivação é a palavra certa, mas ver que Deus vai acrescentando e nem sempre vai ser de uma hora para outra, né? A gente teve um testemunho no culto de recepção de irmãos que estão lá no Paraná há muito tempo e orando e passando por cidades, e não foi da noite para o dia que Deus começou a levar pessoas para lá e abrir os corações, mas a partir daquele momento que isso começou a acontecer, a esperança deles foi sendo renovada. Como é para ti ver esse trabalho também em Santa Catarina expandindo? A gente sente um renovo, né? A gente sente uma alegria muito grande. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, pessoas... às vezes é que nem aconteceu no domingo agora. Teve uma irmã que ela nunca tinha nada para falar, e de um dia ela apareceu e disse, eu tenho um testemunho. Aconteceu uma... Nossa, que dá uma alegria só porque a pessoa tem um testemunho. É verdade. Sim. Que dá uma glória a Deus, né? E aí tem agora uma situação também que a gente tem ido nos lugares, falado com pessoas, contatado, né? E até dá mas não parece que não acontece nada, né? Tipo, que coisa séria, né? Uhum. E aí, às vezes, Deus pega e levanta uma circunstância sempre para dizer, continua, né? Eu tô arrebanhando aos poucos, né? Uhum. Foi uma situação que a gente foi numa loja, uns meses atrás, entregamos um cartão, a pessoa ia numa igreja, não ia mais, não tinha mais igreja, enfim. Para resumir, ela se encontrou com irmãos que nós fizemos grupo lá em Canoinhas, na cidade deles. Eles não se conheciam, acabam que vão ir para um mesmo casamento, ser padrinho, e lá ele contou uns testemunhos deles, as experiências que ele teve com a igreja, e daí ela disse, eles já tiveram lá, não sei o quê. Uhum. E ela até orou, dizendo, se é de Deus, eles vão encontrar nós. Hoje mesmo a gente esteve lá de novo nessa lojinha, e ela testemunhou, disse, era vocês que eram, os pastores lá dos irmãos de Canoinhas, nós. Pois então, domingo eu vou estar lá, então. Fechou tudo. Coisa boa. E pra ti, Alex? Coisas vão dando uma luz, assim, né, pra gente, né? Sim. E Alex, pra ti? Eu acho que o som aí não tá... A gente não tá ouvindo. Nós estamos ouvindo. É o microfone. Agora vai. Agora vai. Respondendo ali ao Luciano, a igreja prefere muito mais a graça. Não em todas as denominações, porque é muito mais tranquilo, a gente joga a responsabilidade para Deus, né? Deus tem que me fazer feliz, Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo. E quando a gente parte para ter essa responsabilidade, e como presbítero, né, de ter esse pessoal na tua volta, de precisar desse pessoal para te ajudar, aí a coisa começa a encardir um pouco mais. A coisa começa a ficar séria. Porque quando tu é só um membro, é tranquilo. Deu, se não deu, a gente passa a bola para outro.
E essa responsabilidade é com Deus, é com a igreja, é com a família, é com a gente também. Porque a luz vai ter que nos acompanhar. Porque senão é em vão o trabalho. Essa responsabilidade traz a clareza da luz, da palavra também. Então, o caminhar é um passo por vez, como disse o Mateus ali, não é dado uma tarrafada e enche de peixe, né? É pescadinho de molinete ali, às vezes vem 2, vem 3, vem 4, não vem nenhum, mas é assim que Deus está trabalhando. Então, a gente tem que acompanhar o fluxo do que o Espírito está mostrando. Porque se a gente acompanhar exatamente o que o Espírito está mostrando, não vai ter. Sim, pois é. O Luciano também faz parte do rodízio aqui. O Luciano também deve ter uma experiência com isso, né? De pegar cidades, como o Matheus estava contando, que está estruturado, está cheio de gente para apoiar, o que às vezes pode virar problema, né? Tem gente demais aqui e tal, tá atrapalhando. Aí vai para uma cidade menor que não tem ninguém, e aí cadê esse pessoal, né? Já aconteceu isso contigo? Já, eu prefiro o problema. É verdade. Sanguíneo gosta de povo, né? Gosta de gente. E aí, puxando o assunto que tu falou, é interessante que eles comentaram, né? De estar numa cidade, estar noutra, de tu precisar de ajuda e não. O horário está indo aqui, eu vou puxar o Sérgio para dentro desse assunto também, que foi tocado num fio desencapado nesse encontro aí. Né, que é um problemaço hoje, né? Eu já enfrentei esse problema e de que das ovelhas escolherem, né, aqui dentro do reino pregadores, palavras, cidades. Hoje é possível, né? Às vezes um presbítero se muda, né? Ele é transferido, ele vai para outro lugar e ele deixa ovelhas apaixonadas para trás, né? Que fez um bom trabalho, que cuidou, que apacentou, e às vezes aquela ovelha não entendeu aquele período, que foi Deus que usou aquele irmão, que usou aquela irmã, às vezes, para fazer aquele apacentamento, para cuidar, para curar, para enraizar. E aí aquele presbítero sai e vai para outro lugar. E o coração daquelas ovelhas vai junto. E vai atrás daquele presbítero, né? E aí fica aquela intervenção municipal de apacentamento, terapia, dízimo, oferta, né? E isso ainda não está muito bem entendido aqui, né? Vou chamar o Sérgio para dentro dessa conversa, assim, porque tu tocou nesse assunto. E é um assunto que é recorrente na igreja. Acontece, eu já vi isso acontecer, já tive que passar por situações bem delicadas, assim, de ver, assim, que a pessoa tá com a preferência, né? E como um presbítero hoje, Sérgio, né? Tem que ter essa maturidade para administrar. Também tem irmãos que saem, eles fazem aquele corte radical, grosseiro e estúpido, que às vezes a pessoa não vai ir mais à igreja porque se sentiu rejeitado, mas também leva aquele cordão umbilical por anos, né? Às vezes financeiramente, emocionalmente. E como foi falado ali, eu vi isso acontecer, né? Exatamente aquilo ali, né? Que uma ovelha dessas vezes fica irrecuperável, ela não consegue mais se recuperar na congregação. Isso são deficiências na área do apacentamento e do ensino na igreja, tanto dos que ficam, daqueles que saem. Então, nós que somos líderes espirituais falhamos nesse aspecto assim. Quando a gente vai ensinar um povo, você tem que ensinar o povo a amar Jesus e se ligar a Jesus, enraizar em Cristo e não fazer as ovelhas depender de você. Emocionalmente, espiritualmente, isso é uma deficiência na área do apacentamento. E geralmente as pessoas que são afetivas na área do apacentamento, elas provocam essas ligações com o rebanho. Isso não é uma coisa maldosa, eu quero dizer para você, é uma coisa que acontece e depois, na hora que está acontecendo, você não vê problema. Mas quando aquele líder sai para outra cidade, aí os problemas aparecem. E a pessoa, parece que para se enraizar em Cristo, precisa daquela pessoa para ficar ligado em Cristo, entende? E isso não é a verdade. A nossa relação, intimidade com Jesus é individual, né? É totalmente individual. Eu não preciso de um homem para me enraizar em Cristo. Eu posso amar os irmãos, mas não posso depender dos irmãos. Sim. Então essa questão do apacentamento no coração do pastor tem que haver
essa sensibilidade, eu tenho que sentir essa sensibilidade do espírito até onde eu vou como ovelha para não criar essa ligação emocional. Exatamente. E eu também errei nesse aspecto no início por ignorância espiritual. Sim. Entende? Porque a exigência para que isso saia perfeito é muito grande do líder. Porque o líder gosta do rebanho. Foi ele que trabalhou desde o início, pegou se afetuou aquelas pessoas. Ele não faz aquilo por mal. Entende? Sim. E depois é difícil corrigir, né? E é um assunto muito atual. Vou aproveitar rapidinho aqui que o Pedro Santiago mandou mais uma mensagem. Opa. Que já teve pessoas que foram tocadas em relação a ofertar as passagens e recebemos 3 ofertas e continua então aberto. A gente tem algumas vagas ainda disponíveis. Legal. Se você quer entrar em contato, isso aí. E se você quer entrar em contato, é só chamar pelo WhatsApp o número do Pedro Santiago e fazer isso tudo ali conforme for possível, em off com ele. Pois é, não sei se os meus colegas lembram aqui, mas na quarta passada, a dica mensal que é o Seminário Desenvolvendo a Liderança, a gente compartilhou uma mensagem, eu específico, né? Servo não é Cristo, e falava justamente desse tema aí que o Luciano trouxe pra gente, né? Que isso é um defeito, às vezes, a gente alicerça a pessoa em nós mesmos, né? Quando começa um grupo ou coisa do tipo, aí tudo que dá de problema, a pessoa acha que tu que vai ter a resposta, né, para ela, para resolver. Claro que no início tem que cuidar, né? A gente não pode confundir também, não. É só com Jesus, aí te vira agora. Também não é assim. A mensagem deixa bem claro como é que funciona, né? É estar no espírito, né? Então ser leve, né, para não, né, ser ignorante, né, e não ajudar em nada, e também não ser o pai, né, ou o Deus daquela pessoa, né? Porque a gente não quer que ninguém se perca, né? Então a gente vê que uma pessoa sofrendo, óbvio, né, que a gente se compadece, quer ajudar, né? Então pedir para Deus esse equilíbrio. Como é que é aí, Alex? No teu coração, para ti é mais fácil ser mais seco ou ser mais amoroso? Como é que é o equilíbrio aí para ti? Microfone. Para cada caso é um caso. Sim. Tem hora que tu tem que ser um pouco mais seco, tem hora que tem que ser mais manso, mas em cima do que o menino estava falando ali, ó, e é um exemplo, porque uma das coisas que eu estou na igreja até hoje é porque o ministro, talvez eu peguei essa fase que, como ele disse lá no começo, ele fez um pouco errado. Eu peguei uma fase em que o ministro não deixou criar nem herói dentro da igreja, né? Que ninguém era herói de ninguém e ninguém era ídolo de ninguém. E isso me cativou, porque o ministro nunca puxou para ele, eu. Não, ele sempre colocou o Cristo em primeiro lugar, e isso é interessante e é um exemplo que a gente tem que usar na congregação. Ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou herói de ninguém e ninguém vai ser meu herói. O único herói aqui é Cristo. Eu acho que é bem mais tranquilo assim, ó, em relação ao que o Bruno perguntou. Sim, tem hora que tu tem que dar uma puxada no freio, nas rédeas ali, e tem hora que tu pode largar um pouco mais. Boa, é isso aí. Vamos dar um espacinho aqui para o YouTube. Chegou comentários, já estamos prestes aqui a encerrar. Temos 2 comentários aqui. O Jair trouxe para nós, ó, façamos discípulos para Cristo e para que eles dependam de Cristo. Temos que amar os irmãos, mas não levá-los a depender de nós. Jesus, socorre-nos. O Jair lá de São Francisco, né? Gabriela Zarias. Parente do Mateus? Também. Gabriela Zarias também. Essa mensagem do encontro me trouxe que preciso me colocar aos pés do Senhor e perguntar para Ele quais são as coisas que Ele ainda deseja fazer através da minha vida e que ainda não realizou. Pois é verdade. Muito obrigado aí pelos comentários. O pessoal que participou e também contribuiu com a excursão aí. Que legal, né? Eu não esperava que seria tão rápido. O pessoal tá atento e tá sensível, né, ao espírito. E vamos encerrar aqui então. Muito bom ter a participação aí dos nossos queridos presbíteros, sempre contribuindo. A gente trouxe muito aí sobre o Encontro de Londrina. Se você não assistiu, vai lá para o canal do YouTube da Rádio TV Menorá. Vou te dizer que o culto de recepção e o encontro, os dois
estavam muito bons. Testemunhos, ultimamente os encontros estão sendo assim, né? É verdade. Os próprios testemunhos ali já faz parte ali já da contribuição. Sempre foi, né? Mas parece que está intensificando mais isso. E agradeço, Matheus Pires, valeu aí pela tua participação. É isso aí, um grande abraço a todos, muito obrigado pelo convite aí, né? Foi muito bom aqui estar compartilhando com todos vocês. E que Deus abençoe a cada um. Boa noite. Boa noite, Obrigado, abração. Alex, muito obrigado. Eu agradeço, que Deus abençoe todos aí, que Deus abençoe a cada um que participou, cada um que está comentando aí. Obrigada, Alex. Tá certo, esses são os nossos presbíteros de Santa Catarina. Bom demais este quadro, né? A gente está de olho aí nos próximos presbíteros. Tem uns novos aí que não apareceram ainda, né? Tem uns que vão entrar para mais uma vez, né? O Vale a Pena Ver de novo. Trazer as notícias atualizadas. Sim. E este quadro aqui também vira um podcast, né? Reciclagem da Visão. Nosso agradecimento ao ministro que está sempre participando também do Reciclagem. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Opa, acho que tá no mudo aí também. Perdão. Agora que a neblina está levantando, terminou o programa. Tá saindo. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Né? Voltamos aí na segunda-feira, se o Senhor ainda deixar a gente na terra. Tá certo. Obrigada, ministro. Muito obrigado, Sérgio.